Artigo 1313. O proprietário ou ocupante do imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio mediante prévio aviso, para: inciso 1, dele temporariamente usar, quando indispensável, a reparação, construção, reconstrução ou limpeza de sua casa ou do muro divisório. Inciso 2, apoderar-se de coisas suas, inclusive animais que aí se encontrem, casualmente. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de limpeza ou reparação de esgoto, goteiras, aparelhos higiênicos, poços e nascentes e ao aparo de cerca viva. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 2, uma vez entregue as coisas buscadas pelo vizinho, poderá ser impedida sua entrada no imóvel. Parágrafo 3º. Se do exercício do direito assegurado neste artigo provier dano, terá o prejudicado direito a ressarcimento. Capítulo 6 do Condomínio Geral. Seção 1 do Condomínio Voluntário. Subseção 1 dos direitos e deveres dos condôminos. Artigo 1314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la. Parágrafo único. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros. Artigo 1315. O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita. Parágrafo único. Presumem-se iguais as partes ideais dos condôminos. Artigo 1316. Pode o condômino eximir-se do pagamento das despesas e dívidas, renunciando à parte ideal. Parágrafo 1º. Se os demais condôminos assumem as despesas e as dívidas, a renúncia lhes aproveita, adquirindo a parte ideal de quem renunciou na proporção dos pagamentos que fizerem. Parágrafo 2º. Se não há condômino que faça os pagamentos, a coisa comum será dividida. Artigo 1317. Quando a dívida houver sido contraída por todos os condôminos sem se discriminar a parte de cada um na obrigação, nem se estipular solidariedade, entende-se que cada qual se obrigou proporcionalmente ao seu quinhão na coisa comum. Artigo 1318. As dívidas contraídas por um dos condôminos em proveito da comunhão e durante ela obrigam o contratante, mas terá este ação regressiva contra os demais. Artigo 1319. Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. Artigo 1320. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão. Parágrafo 1º. Podem os condôminos acordar que fique indivisa a coisa comum por prazo não maior do que 5 anos, suscetível de prorrogação ulterior. Parágrafo 2º. Não poderá exceder de 5 anos a indivisão estabelecida pelo doador ou pelo testador. Parágrafo 3º. A requerimento de qualquer interessado, e se graves razões o aconselharem,
pode o juiz determinar a divisão da coisa comum antes do prazo. Artigo 1321. Aplicam-se à divisão do condomínio no que couber as regras de partilha de herança. Artigos 2013 a 2022. Artigo 1322. Quando a coisa for indivisível e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido ou apurado, preferindo-se na venda em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas e não as havendo o de quinhão maior. Parágrafo único. Se nenhum dos condôminos tem benfeitorias na coisa comum e participam todos do condomínio em partes iguais, realizar-se-á licitação entre estranhos e, antes de adjudicada a coisa, aquele que ofereceu maior lanço. Proceder-se-á à licitação entre os condôminos, a fim de que a coisa seja adjudicada a quem, afinal, oferecer melhor lanço, preferindo em condições iguais o condômino ao estranho. Subseção 2. Da administração do condomínio. Artigo 1323. Deliberando a maioria sobre a administração da coisa comum, escolherá o administrador, que poderá ser estranho ao condomínio, resolvendo alugá-la, preferir-se-á em condições iguais o condomínio ao que não o é. Artigo 1324. O condômino que administrar sem oposição dos outros presume-se representante comum. Artigo 1325. A maioria será calculada pelo valor dos quinhões. Parágrafo 1º. As deliberações serão obrigatórias, sendo tomadas por maioria absoluta. Parágrafo 2º. Não sendo possível alcançar maioria absoluta, decidirá o juiz a requerimento de qualquer condômino, ouvidos os outros. Parágrafo 3º. Havendo dúvida quanto ao valor do quinhão, será este avaliado judicialmente. Artigo 1326. Os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões. Seção 2 do condomínio necessário. Artigo 1327. O condomínio por meação de paredes, cercas, muros e valas regula-se pelo disposto neste Código. Artigo 1297, 1298, 1304 a 1307. Artigo 1328. O proprietário que tiver direito a extremar um imóvel com paredes, cercas, muros, valas ou valados, tê-lo-á igualmente a adquirir meação na parede, muro valado ou cerca do vizinho, embolsando-lhe metade do que atualmente valer a obra e o terreno por ela ocupado. Artigo 1297. Artigo 1329. Não convindo os dois no preço da obra, será este arbitrado por peritos a expensas de ambos os confinantes. Artigo 1330. Qualquer que seja o valor da meação, enquanto aquele que pretender a divisão não o pagar ou depositar, nenhum uso poderá fazer da parede, muro, vala, cerca ou qualquer outra obra divisória. Capítulo 7. Do condomínio edilício. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 1331. Pode haver em edificações partes que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos.
Parágrafo 1º. As partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas e sobrelojas, com as respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se à propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários, exceto os abrigos para veículos que não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condômino, salvo autorização expressa na Convenção de Condomínio. Parágrafo 2º. O solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade, a calefação e refrigeração centrais e as demais partes comuns, inclusive o acesso ao logradouro público, são utilizados em comum pelos condôminos, não podendo ser alienados separadamente ou divididos. Parágrafo 3º. A cada unidade imobiliária caberá como parte inseparável uma fração ideal no solo e nas outras partes comuns, que será identificada em forma decimal ou ordinária no instrumento de instituição do condomínio. Parágrafo 4º. Nenhuma unidade imobiliária pode ser privada do acesso ao logradouro público. Parágrafo 5º. O terraço de cobertura é parte comum, salvo disposição contrária da escritura de constituição do condomínio.